Exatamente. Você tem muito do desempenho econômico chinês, esses também efeitos longos, efeitos prolongados daquele acordo que foi fechado com o Deng ainda lá nos anos 70, né? De manufatura barata, de segurança jurídica para investimento no país. Então, a China ainda surfa muito nessa onda do Deng lá do final dos anos 70, tá? Mas, quando a China começa a voltar seus olhos para se tornar uma grande potência militar, né? E começa a voltar seus olhos para se tornar uma potência hegemônica, pelo menos hemisfericamente falando, isso começa a refletir nessa relação econômica com as potências ocidentais. Por exemplo, muito dessa tecnologia de fabricação de eletrônicos muito precisos, né, de componentes muito avançados, simplesmente foi retirada da China por um conjunto de legislação que o Trump passou no mandato dele, né, colocando ali ultimatos para empresas norte-americanas simplesmente saírem da China, voltarem com essas manufaturas, essas tecnologias para os Estados Unidos e limitarem sua relação com os chineses, né? Isso aconteceu no outro governo do Trump. Você imagina o que pode vir a acontecer agora? Então, tem muito disso. A China usa bastante de guerra eletrônica prospectiva, né, ativa, não só defensiva. Eles usam guerra eletrônica, guerra cibernética, não guerra eletrônica, guerra cibernética prospectiva, né, não ofensiva, não só defensiva. São talvez os maiores do mundo a fazer isso. Então, eles realmente conseguem acesso a documentos, conseguem acesso a tecnologias que são guardadas às sete chaves, ou deveriam ser guardadas às sete chaves, né, pelo Ocidente. Isso, cara, você percebe claramente nessa nova geração de caças supersônicos chineses, que são a cara exata do F-22, com elementos do F-35. Você vai, como que isso foi parar lá, meu? Como que isso foi parar lá? Não é pro meu bico saber como que isso foi parar lá, né? São informações que a gente não vai ter acesso tão cedo, tá? Mas é simplesmente algo que os chineses fazem há décadas, coletam informações do estrangeiro e copiam, fazem igual lá dentro, né? Até eles melhorarem o processo deles de industrialização e inclusive RD, né, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, a gente sabe muito bem que produto ruim, cópia de produto, era o tal do produto made in China, não é isso? Como é que é a reputação do produto chinês no Brasil? Ah, isso aí é made in China, isso é Xing Ling. Por quê? Porque era uma réplica ruim de um produto ocidental. Isso não necessariamente é verdade hoje mais, né? Tem muito produto ruim que a gente compra aqui no Brasil, que vem da China, mas que é propositalmente ruim para atingir um preço baixo. Mas não necessariamente produtos chineses são ruins. Vídeos, celulares, vídeos, acessórios para celulares, tipo fone de ouvido sem fio, tudo isso é de alta qualidade que a China produz hoje. Um processo que vem de décadas. Mas esse mesmo processo vem sofrendo penalidades muito sérias devido a essas outras formas da China assim, encarar sua posição no mundo, né? Querer atingir outros patamares de influência que não seja simplesmente a manufatura do mundo. Só um dado aí para complementar, Júlio, importante. Hum, A China, de fato, ela até crescer tanto, assim, não só economicamente, mas também geopoliticamente, que os BRICS vão ser essa plataforma e os chineses, eles inauguraram, quando vieram participar aqui da reunião do G20, o Xi Jinping passou antes no Peru, conversou com a então presidente ali, isso. Dina Boluarte, eles inauguraram um porto que eles gastaram 1,3 bilhão de dólares. É o maior, nesse momento, o maior porto da América do Sul e que pode fazer uma política de integração de toda a América do Sul, Pô, inclusive do Brasil. O Isso. Brasil, por exemplo, hoje tem negócios, né, com a China, com os tigres asiáticos, os novos, os velhos, com o Japão, enfim. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso ao Pacífico. Ou É, faz contornando o sul da Argentina, que é mais difícil, ou pelo canal do Panamá. Quando é você. caro. Que é caro, né? Exatamente. Quando você, hoje, tem um projeto chinês
A China até convidou, Brasil, faça parte da nova Rota da Seda. A gente promete que vai construir rodovias, ferrovias, que vão conectar até o porto ali no Peru, e você vai ter acesso muito mais facilitado à China e a todo o Pacífico. Todo o Pacífico, que é hoje o oceano mais movimentado do planeta. Em capitais, né? Não é mais o Atlântico, é o Pacífico, hoje é o oceano mais movimentado. E isso preocupa muito os Estados Unidos, claro, porque ele vê regiões como a América Central, América do Sul, que sempre foram de fortíssima influência dos Estados Unidos, hoje sendo cooptado pelos chineses. O Milei, por exemplo, com toda a ideologia que ele tem, não é besta. Ele, por exemplo, percebeu que ficar comprando guerra, lembra que ele falou? Sim. Não faço negócio com países comunistas como China e Brasil. Quando ele percebeu que o maior mercado consumidor que a Argentina tem e que a maior fonte de investimentos estrangeiros da Argentina é a China, ele já falou, não. O Milei falou isso na reunião do G20, né? Não, eu negocio com os chineses porque eles são altamente respeitosos, não querem interferir na minha política, eu também não interfiro na deles, a gente não se critica, mas quero o investimento dos chineses. Então, é uma preocupação pro Trump também. Esse crescimento geopolítico muito grande da China, por isso que eu falo, para que a China vai comprar uma guerra com a Rússia e quebrar todo esse crescimento dos tentáculos chineses? Não tem nem sentido. Total. Vamos para mais uma pergunta. Eu queria que você colocasse, se possível, uma enquete. É uma sugestão minha para o professor e para o Júlio, não sei se vocês concordam. Eu resolveria a guerra da Ucrânia muito fácil. Ofereceria a Argentina para a Rússia e a Rússia devolveria os territórios conquistados. A Argentina inteira é da Rússia. O que você acha? Coloca aí para ver se o pessoal concorda. Vamos lá. Eu acho que dá negócio, hein? Tem carne lá boa, tem doce de leite, tem jogadores bons. Vamos ver. Vamos lá, tem aqui o professor, ó. Getúlio Chagas. A guerra cibernética já é uma realidade. Você acredita que uma terceira guerra mundial pode ser mais digital do que uma guerra física? Exatamente. Já tá acontecendo, É o que eu compartilhei com o Vilana. Eu falei, depende da análise que você faz, você pode falar que uma terceira guerra mundial já está acontecendo. Por exemplo, a gente teve eleições, por exemplo, na Moldávia, em que a Rússia acusou os Estados Unidos de estarem praticando uma guerra híbrida e os Estados Unidos acusou a Rússia de estar praticando uma guerra híbrida. As eleições da Geórgia, por exemplo, que o partido mais pró-Rússia foi eleito. Os Estados Unidos anunciaram que a Rússia que monopolizou e que convenceu ali, por meio de propaganda, enfim, as pessoas a votarem no partido mais pró-Rússia, e a Rússia fala que houve intervenção dos Estados Unidos. Então, já existe, né, essa guerra cibernética. Então, sim. Por isso que eu falo, o mundo já está na Terceira Guerra Mundial. Do ponto de vista bélico, todos os países ou as principais potências se confrontando, não. Mas do ponto de vista de sanções, bloqueios econômicos, propaganda, sim. Por exemplo, a Microsoft, ela divulgou que nas eleições dos Estados Unidos, essas eleições agora, existiam fazendas de bots russos que estavam manipulando o voto do eleitorado americano para votar no Trump e não na Kamala Harris. Olha só. Porque era mais interessante para os russos. Quando a gente teve, por exemplo, o Euromaidan, que foi o processo ali dos ucranianos, protestando contra a interferência da Rússia, né, na Ucrânia, a Victoria Nuland, que era então a representante dos Estados Unidos, a secretária do Estado americano, ela estava em Maidan, na praça ucraniana, distribuindo alimento para a galera que estava protestando em favor de uma Ucrânia mais pró-União Europeia do que uma Ucrânia mais pró-Rússia. Pró-OTAN, né? Pró-OTAN, né? Pô, isso não é uma interferência direta dos Estados Unidos? Então não tem muito bonzinho na história. A Rússia interfere pelo seu lado e os Estados Unidos também interferem pelo seu lado. E outro dia derrubaram alguma coisa acusando que era espião chinês nos Estados Unidos tempo atrás. Um balão, alguma coisa. A questão dos balões, né? Exato. Outro ponto interessante, a gente foi há 3 dias, esse final de semana, um cabo submarino ali próximo da região da Finlândia que foi cortado. A Rússia já anunciou que os Estados Unidos e a OTAN vão querer cortar cabos submarinos para acusar que foram os russos, e a OTAN alega que, na verdade, é a Rússia que está acusando que é o Ocidente que vai fazer isso, para a Rússia fazer e culpar o Ocidente. Assim, imagina numa situação de guerra em que os cabos de fibra ótica, os cabos são boicotados pelos russos. Isso coloca a Europa no escuro, por exemplo, facilitando muito a ação dos russos. Então, até essa guerra cibernética, essa guerra de comunicação, pode vir antes de uma guerra com projéteis, uma guerra de armas mesmo, né? A Rússia cortou o fornecimento lá para a Alemanha de
Tinha um projeto de... do Nord Stream? É. Então, na verdade é que a Alemanha acabou não comprando mais, né? O gás. Porque eles iam até construir um outro, né? Construiu, o Nord Stream 2 ficou pronto, E aí? só que ele nunca foi colocado em uso, porque quando ele foi finalizado, é quando começou de fato a guerra. Aí a Alemanha cortou, né, a compra do gás, e a gente teve até um atentado, explosivos ali no Nord Stream, que também nunca foi comprovado quem fez. Depois de investigações, falaram que foram civis ucranianos que fizeram uma explosão no gasoduto. Eu acho muito estranho que civis tenham feito uma explosão num gasoduto daquela proporção, né? Mas eles foram boicotados aí. Entendi.